Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Me Explica Aí. Para quem não me conhece, eu sou o Christian, professor de matemática, e hoje vamos estar falando aí sobre porcentagem no Enem. Gente, porcentagem no Enem, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2023 caíram 15 questões das 45 questões, todas eram de porcentagem, tá? 15 questões aí envolvendo porcentagem de alguma forma aí nessas questões. Então a gente tem que saber porcentagem porque com certeza vai cair muitas questões aí na prova de vocês, beleza? E olha só, vamos aqui agora abordar algumas dicasinhas, tá? Que a gente pode estar fazendo. Eu vou fazer algum outro vídeo aí, só relacionado a algumas coisas que eu estarei utilizando aqui. Neste vídeo eu vou resolver algumas questões do próprio Enem, tá? Questões anteriores aí do ano anterior e ou em outro vídeo, tá? Que eu estarei postando, eu vou postar como que eu faço detalhadamente aí essas dicas aí que eu estarei passando aqui, beleza? Então olha só, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda muito a gente, beleza? Agora sim, vamos para o vídeo. Olha só, uma pessoa comprou uma caixa com 25 bombons por R$ 5. Resolveu vendê-los de forma avulsa, a um preço único. Não resistindo à tentação, durante a venda comeu 5 bombons. Obteve mesmo assim com a venda dos bombons restantes um lucro de 20% sobre o valor pago pela caixa. Qual foi o valor em real da venda de cada bombom? Então, olha só, nós temos que levar em consideração o seguinte, ó. Ele fez um lucro aqui, ó, de 20% sobre o valor pago pela caixa. Então, nós temos que ter um valor aqui de 20% sobre o valor que ele pagou de R$ 5. E o que ele quer saber é quanto custou cada bombom, ó, a venda de cada bombom. Então, ele quer saber o preço único aí deles. Vamos pensar o seguinte, eram 25 bombons e era R$ 5. Só que esses 25 a gente desconsidera porque ele comeu 5 durante a venda. Ou seja, ele vai estar vendendo aí, na verdade, 20 bombons. Mas vamos para aqui primeiramente, ó. Desses R$ 5, nós tivemos um aumento aí de 20%. Ou seja, aumento de 20% é a mesma coisa de que eu ter 120. Então, eu tenho assim, ó. R$ 5 vezes 120, já dando aí os aumentos de 20% já na porcentagem. Porque assim eu evito de fazer o cálculo dos 20% e depois ter que somar com os 5, beleza? Então, olha só. 120%, simplifico aqui, aí fica 5 vezes 12, 60 sobre 10. Podemos simplificar aqui, ó. Então, o valor aí total que ele vendeu, já que ele obteve um lucro aí de 20%, foi de R$ 6. Então, ou seja, ele obteve um lucro aí de R$ 1 sobre essa caixa que ele comprou, mesmo ele tendo comido esses 5 bombons. E agora, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ó. Foram R$ 6 para a venda de 20 bombons, certo? Pois ele comeu 5. Então nós temos aí, ó, 20 dividido por 60, 6 no caso dividido por 20, não podemos 0,3. Então aqui que vai dar 60, não resta nada, tá? Então ficando aí 0,3 ou 0,30. Então no caso ele vendeu cada bombom a 30 centavos, alternativa aí, letra C, beleza? Lembrando, essa dica aí de porcentagem que eu fiz, eu vou estar gravando outro vídeo falando sobre ele, tá? E agora nós temos assim, ó. No ano em que uma empresa lançou seu novo modelo de celular no mercado brasileiro, investiu R$ 45 milhões no primeiro semestre em cada uma das 5 regiões do país, colocando à venda 30 mil aparelhos por região. No primeiro semestre, todos os aparelhos colocados à venda foram vendidos, gerando um lucro total de R$ 30 milhões. No segundo semestre, a empresa decidiu que faria o mesmo investimento e colocou à venda as mesmas quantidades de aparelhos por região. Por causa da demanda observada, a empresa considerou que todos os aparelhos desse modelo que fossem ofertados sejam vendidos e, além disso, planeja obter um lucro total 10% maior no segundo semestre do que obteve no primeiro. Para que essa empresa alcance o lucro planejado, qual deve ser o valor de venda em real de um aparelho celular desse modelo no segundo semestre do ano? Então, aqui o que ele quer é que a gente faça o cálculo aí para descobrir a quanto seria vendido cada aparelho no segundo semestre do ano para que, para que a empresa obtenha um lucro aí de 10% maior do que ele teve no primeiro semestre do ano, certo? Então, nós temos o seguinte. Aqui, primeiro nós temos que
foram investidos 45 milhões de reais em cada uma das 5 regiões. Ou seja, vamos fazer aqui, ó, 45, vamos multiplicar por 5. 45 vezes 5, isso aqui é a mesma coisa que dividir por 2 e andar uma casa para a direita. A metade de 45 dá 22,5. Uma casa para a direita, 225 milhões de reais foram investidos aí nesses aparelhos em todas as 5 regiões, certo? Quando a gente junta as 5 regiões. E aí, foram ofertados aí 30 mil aparelhos em cada uma das 5 regiões. Ou seja, se eu tinha 30 mil, tá? 30 mil vezes 5, aqui, 15, tá? Então, seria aí 150 mil aparelhos, tá? 150 mil aparelhos em todas as regiões, beleza? Agora, o que é que eu faço? Eu vou ter que dividir aí o que a empresa, no caso, gastou, tá? O que ela teve de despesa, o investimento que ela fez, mais o lucro total que ela obteve, e eu vou dividir esse valor pelo total de aparelhos vendidos. Assim, eu consigo encontrar qual foi o preço de cada aparelho desse, beleza? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Como nós tínhamos 225 milhões de reais investidos aí em em todo esse semestre, ainda nos falta colocar o lucro, porque o que ele quer é a parte do lucro, que seja colocado aí, acrescentado aí. Se nós tínhamos 30 milhões no primeiro semestre e teve ele que é um aumento de 10%, ou seja, nós temos aí que 30 milhões, 10% de qualquer coisa, mesma coisa de eu pegar aquele valor e estar dividindo por 10, beleza? Então, olha só, 30 dividido por 10 dá 3. Então, ali seria 3 milhões a mais, ou seja, seriam 33 milhões, tá? 33 milhões de reais aí é o que ela quer de lucro nesse segundo semestre. E para isso, quanto que nós vamos aumentar, quanto foi que precisou aumentar aí para que ela obtivesse esse lucro. Para fazer isso, nós vamos somar aqui a quantidade do investimento mais o lucro obtido, tá? Que nesse caso aí seria, ó, 2, colocando um caso abaixo de casa, tá? 2,58 milhões. Tá? 258 milhões dividido aí pela quantidade de aparelhos, 150 mil. E com isso nós vamos obter a quantidade aí, ou o valor no caso, que saiu cada aparelho, beleza? Então aqui, ó, a gente pode simplificar aqui esses zeros. E aqui, ó, dos 25.800 dividido por 15, tá? 25.800 dividido por 15, ó, 25 pode ser uma vez, que vai dar 15, restam 10, desce o 8. 8, 7 vezes, 7 vezes 15, 105. 105, galera. Só por aqui, por essa resposta aqui que nós temos aqui, ó, 7. A única alternativa que nós teríamos aqui seria a letra B, tá? A alternativa correta é ela. Eu estarei fazendo o cálculo aí, continuando o cálculo, mas na prova ganha tempo, beleza? Viu? O resultado já está se aproximando ali, ó. Estou finalizando o cálculo, o resultado já bateu ali, não tem nenhum outro parecido. Marco ele e vou para a próxima questão, não perde mais tempo, tá? Viu que tá tudo certo aí, montou o pensamento todo certo aí da questão. Essa questão aqui ela é muito grande, o texto dela é muito extenso, então a gente já perde um tempo lendo o texto. Então, quando chega na resposta, a gente encontra isso daqui, a gente já avança para a próxima questão e não perde tanto tempo, certo? Não precisa a gente querer confirmar aí esse cálculo, se nós já temos a confirmação aqui, ó. Bateu aí o 17, então só tem ali, ó. Só o único que tem o 1 e o 7 em seguidos é a letra B. Marque e vai-se embora. Continuando aqui, 8 menos 5 dá 3, baixo zero. 2 vezes 15 dá 30, não resta nada. E o zero que está aqui, a gente acrescenta ele aqui, ó. 1720
é o valor que deve ser vendido cada aparelho no segundo semestre para que obtenha esse lucro aí de 33 milhões, beleza? E agora, próxima questão. Uma escola realizou uma pesquisa entre todos os seus estudantes e constatou que 3 em cada 10 deles estão matriculados em um curso extracurricular de língua estrangeira. Em relação ao número total de estudantes dessa escola, qual porcentagem representa o número de alunos matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira? Galera, 3 em cada 10. Transformando isso daqui em porcentagem, porque nós queremos aqui o resultado em porcentagem, é só a gente multiplicar por 10, tanto em cima quanto embaixo, porque eu quero que ele fique sobre o valor de 100. 10 vezes 10, 100. 3 vezes 10, 30. Ou seja, 30%, beleza? A gente poderia também ter feito a divisão, tá? Isso aí seria 3 por 10 é 0,3, 0,3 e é 30%, beleza? Então, alternativa aí, ó, letra D, questão simples, questão dada, tá? Questão que vai fazer a gente ganhar tempo aí. Tá resolvendo outras questões. E aí, ó, toda a iluminação do escritório é feita utilizando-se 40 lâmpadas incandescentes que produzem 600 lumens. Lumen é igual a unidades de energia luminosa. Cada. O gerente planeja reestruturar o sistema de iluminação desse escritório utilizando somente lâmpadas fluorescentes que produzem 1.600 lumens para aumentar a quantidade de energia luminosa em 50%. Para alcançar seu objetivo, a quantidade mínima de lâmpadas fluorescentes que o gerente desse escritório deverá instalar é. Então, olha só, galera. Nós temos aqui o seguinte. São 40 lâmpadas, tá? Que produzem aí 600 lumens. E ele quer que a gente faça o cálculo para que esses 1.600 lumens, tá? Lembrando que ele tem que ter um aumento aí. Olha só. São 40 lâmpadas, cada uma produzindo 600 lumens. Então, quanto de lumens está sendo produzido ao todo, certo? Então, olha só. Gente, 600 vezes 40. Multiplicação com zero, a gente multiplica só os números e esquece o zero. Sempre que o zero está ao final, esquece ele. 4 vezes 6, 24. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho ao total 3 zeros, então serão 3 zeros que serão acrescentados aqui. 24 mil lumens é o total aí que ele está sendo produzido. A questão diz que tem que ser aumentado isso daí em 50%. Galera, quanto é 50% de algo? 50% de algo é o seguinte, dobra esse valor, tá? Ou então faz assim, ó, pega a metade dele e soma ele, certo? Mais fácil do que pensar nessa forma de dobrar e tirar uma parte dele, tá? Pensa o seguinte, ó, quanto é a metade de 24? É 12, então vai ser 12 mil, tá? Então eu tenho que aumentar aí 12 mil, ou seja, de 24 mil ele vai passar a ser 36 mil. Aumentei em 50%, beleza? Aumentei ela em 50% já direto, sem fazer o cálculo. Lembrando, vou estar falando sobre isso aí em um vídeo específico, só falando sobre essas dicasinhas aí de porcentagem aqui. Só estou resolvendo algumas questões com vocês. E aí, ó, 36 mil lumens. Só que, dos 36 mil, eu vou dividir por 1.600 lumens, porque assim eu sei a quantidade de lâmpadas que eu preciso estar utilizando para calcular, para que chegue a esses 36 mil lumens, beleza? Então aqui, ó, podemos simplificar aqui esses zeros, tá? Ficando aí 360 por 16. Aqui a gente pode colocar 2 vezes 16, 32, resta 4. Aqui, novamente, 2 vezes, que vai dar 32, restam 8,0. Olha só, galera. Novamente aqui, ó. Olha o valor que nós temos ali. O valor que nós temos ali é 80, tá? Aqui embaixo, que ainda nos resta. Só que aqui no resultado, eu já tenho ali, ó, 22. Qual número daqui mais se aproxima do 22? 23. Por quê? Porque eu não vou conseguir, se eu colocar 22 lâmpadas, como eu tenho uma vírgula ali, se eu colocar 22 lâmpadas, vai ficar faltando um pouco.
tá? Vai ficar faltando alguma parte, algum pedaço. Eu não sei que pedaço é esse, mas vai ficar faltando algum pedaço. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar algo a mais, ou seja, eu vou para o próximo número. Sempre que eu fizer um cálculo, que ele quer saber aqui, ó, quantidade mínima, tá? Quantidade mínima para que alcance um objetivo. O objetivo é o quê? É que seja de 36 mil lumens aí. Então, olha, quantas lâmpadas eu devo colocar? Se eu colocar 22 lâmpadas, vai faltar uma parte aí para que chegue a esses 36 mil lumens. Então, não é a quantidade mínima. A quantidade mínima é o valor mais próximo, só que acima, certo? Se eu tiver uma vírgula, vai ser o valor acima. Pode ser 22,1, vai ter que ser 23, beleza? Nesse caso aqui, como nós temos ali o 80, ele não vai ser uma vez no caso, né? Como eu havia falado aí. Vai ser mais que isso. Mas é, é isso. Chegou na questão desse tipo aqui, viu que o resultado já está chegando perto ali, então a gente vai lá, marca a alternativa, tá? Não fica lá perdendo tempo na questão, querendo calcular, nada do tipo, beleza? Então aqui, marcamos a alternativa e vamos embora para a próxima questão. A questão tem assim, ó. Uma empresa produz um equipamento para aquecimento de banheiras de hidromassagem. Por meio de uma amostra representativa de seus produtos, registrou em um quadro a quantidade desses equipamentos que apresentam algum defeito e em quanto tempo isso ocorreu. Essa empresa pretende estabelecer um tempo de garantia para esse equipamento, trocando caso não dure o tempo de garantia estabelecido. No entanto, a empresa não deseja trocar mais do que 3% dos equipamentos. Com base nessas informações, o tempo de garantia deverá ser de. E aqui nós temos o quadro ali abaixo e nós temos o seguinte: o total aqui são de 400, tá? 400 equipamentos. E o que é que nós temos aqui? Ele não quer gastar, ele não quer trocar mais de 3%. Galera, dicas para fazer porcentagem rápida e fácil, tá? 3%. 3%, pega o valor total lá que a gente quer, né? 400, tá? Quanto é 1% de 400? 1% de 400 é 4. A gente multiplica por 3 agora. Vezes 3, que dá 12. Então, a empresa não quer trocar mais de que 12 equipamentos, certo? Para que ela não troque mais de que 12 equipamentos, quantos meses ela deve dar de garantia? Olha, no primeiro mês, 5 equipamentos deram defeito. Em 3 meses, 7 equipamentos deram defeitos. Então, 5 mais 7, 12. Então, já bate o que ela não quer. O que ela não quer não, né? A quantidade máxima aí estabelecida pela empresa. Olha, aqui, ó. A empresa não quer trocar mais de que 3%, ou seja, ela não quer trocar mais de que 12 equipamentos, certo? Então, para que isso aconteça, ele tem que dar um tempo aí mínimo, mínimo não, né? Máximo de 3 meses de garantia. Se ela der um tempo de 5 meses de garantia, 38 equipamentos já deram defeito. 38 mais os 7 do terceiro mês, mais os 5 do primeiro mês. Ou seja, já passou aí, né? Então, ele tem que dar um prazo aí de 3 meses de garantia. Alternativa aí, letra A, beleza? E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar aí também nos comentários se gostou do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí também nos comentários que eu estarei tirando dúvida de vocês. E eu estarei postando aí outra aula, só que dessa vez uma aula de porcentagem, tá? Trazendo aí conteúdos e dicas para vocês de porcentagem, beleza? Até o próximo vídeo.